Olá, bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje, pela primeira vez com convidados em dose dupla, estamos aqui com as figuras muito especiais que eu quero que elas comecem se apresentando. Bom dia, meu nome é Lívia, eu sou bióloga, faço doutorado aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Bom dia, eu sou o Emerson, eu também sou biólogo, eu também faço doutorado, mas pelo programa de oncologia aqui do Hemocentro, né? E também eu sou especialista de laboratório, trabalho numa central de sequenciamento de DNA na Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui também da USP de Ribeirão Preto. Bem, legal. Estamos aqui 3 biólogos, né? Vamos trocar um pouco de figurinha, né? Eu também, como vocês sabem, sou biólogo, estou formado aqui na USP em Ribeirão. Mas vocês estavam me falando um pouquinho antes que a formação de vocês, cada um foi no canto. Lívia, você se formou onde? De onde você era, assim? Eu sou originalmente de São Lourenço, sul de Minas Gerais, e eu me formei pela Universidade Federal de Alfenas, relativamente perto, assim, a cidade. E você, Emerson? Eu sou de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e eu me formei em Biologia na USP de São Paulo. Ah, que legal. E, gente, assim, uma pergunta que a gente sempre repete para todos os nossos pesquisadores que vêm aqui conversar um pouquinho com a gente, né? Quando que vocês, durante a sua, vamos dizer assim, infância, quando estavam lá no ensino fundamental, ensino médio, quando vocês se atraíram pela biologia? Quando que você fala, puxa, isso eu acho que vai dar bom se eu for? Essa é uma pergunta engraçada, porque quando a gente entra na faculdade, acho que essa é uma das primeiras perguntas, assim, pelo menos na minha universidade, que os professores fizeram. Como é que você escolheu o curso? E muita gente respondeu, desde pequena eu sonho em fazer biologia, sempre fui uma pessoa muito curiosa. E eu não me identificava muito com essas respostas. Para mim, a minha escolha foi, assim, foi uma escolha bem lógica. Ao longo do meu ensino fundamental, ensino médio, eu percebi que eu gostava muito da grande área das biológicas. E aí, uma semana antes de abrir o SISU, eu olhei as grades de vários cursos da área de biológicas, olhei farmácia, olhei biologia, biomedicina. E aí, a biologia foi o que mais me atraiu a partir da grade, né, de estudos, e aí eu optei por fazer ela. Mas foi uma decisão bem lógica, assim. E você, Emerson, como é que foi essa atração para você? A minha história é bem parecida com a Lívia também. Quando eu terminei o ensino médio, isso, diferente da Lívia, já faz bastante tempo que eu me formei no ensino médio, né? Eu entrei na universidade em 2003, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha muita ideia ainda do que eu queria fazer. Eu pensava em fazer ou engenharia ou informática, eu ainda não tinha essa ideia da biologia. E aí, justamente nessa época, também estava no auge aquela coisa do sequenciamento humano, tinha acabado de ser concluído o sequenciamento do genoma humano, se falava muito da clonagem da ovelha Dolly, de células-tronco, então aí eu comecei a me interessar pela biologia, né? E aí eu me lembro que eu fui fazer uma visita ao Instituto de Biociências lá na USP de São Paulo, e aí foi quando eu decidi que realmente eu queria fazer biologia, mas assim, foi também durante o cursinho. Mas aí agora, hoje, quando eu volto, revejo minha vida, assim, penso na infância, eu percebo que desde criança eu tinha, assim, uma tendência a ir para a área da ciência, sabe? Eu me lembro que eu era criança, assim, nunca tinha nem ouvido falar de Mendel, mas eu ficava pensando, será que existe uma forma da gente calcular o padrão de herança? Será que eu consigo saber qual que é a probabilidade de, sei lá, da pessoa ter um olho azul ou verde, sabe? Eu já tinha esses questionamentos desde criança, sabe? Então, eu sempre, agora, revendo a minha história, eu percebo que eu tinha já essa tendência para a ciência, para a genética. Isso mostra até pra gente, né, que muitas vezes vocês aí que estão um pouco ainda perdidos, não é, eu nasci pra... Não, muitas vezes você vai se descobrindo durante toda a infância, muitas vezes você tem ali, como a Lívia, um insight na hora, vendo ali as grades dentro daquilo que tinha aptidão, ou mesmo, como você disse, Emerson, de buscando, né, um caminho, ou até mesmo ficou ali motivado pelo que estava na mídia, ou pelo que estava ali acontecendo no momento para ser atraído pelo curso, né. Mas, vamos lá, prestaram o vestibular, passaram na faculdade, e aí, Lívia, como que foi você... dentro da faculdade, que a gente já teve uma conversa com vários pesquisadores aqui, todos contando sua trajetória, mas como que foi dentro da faculdade o seu encontro com a pesquisa? Como que você chegou nesse ponto, peraí, eu tô aqui na graduação, mas tem algo mais legal para fazer?
Nossa, a minha trajetória da faculdade, na verdade, ela foi bem caótica, assim. Eu demorei muito tempo para me encontrar, para saber a linha de pesquisa que eu queria trabalhar. Eu fiz muita coisa. Eu participei de reuniões da parte de comportamento animal, de um projeto que trabalhava com comportamento de bugios. Eu cheguei a participar um tempinho, assim, fazer um breve estágio também num laboratório que trabalhava com neurobiologia, e eles faziam dissecação de cérebro de abelha. Era super interessante a pesquisa deles, era para fazer essa diferenciação, assim, entre o desenvolvimento da abelha rainha com a abelha de colônia, né? Como que é a diferença, quais que eram as interações hormonais, por que o cérebro de uma atrofiava em determinado momento do desenvolvimento pulpal. Eu fui monitora de zoologia de invertebrados, então, assim, foi bem caótica toda a minha trajetória na faculdade. Eu demorei bastante, assim, para encontrar um laboratório que eu falei, não, eu gostei disso aqui, é isso aqui que eu quero trabalhar. E eu acho que eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito questionadora. Eu sou uma pessoa que eu gosto de entender a lógica por trás das coisas. Então, assim que eu entrei na biologia, eu acho que eu naturalmente fui atraída pela pesquisa, porque tem muito dessa coisa de tem um método científico, você tem uma padronização das coisas, e você, mesmo que você não chegue no resultado que você espera chegar, você sempre obtém uma resposta daquele trabalho que você colocou, né? Ali, aquele esforço. Então, sempre foi uma coisa que me atraiu, assim. E aí, no finalzinho da minha faculdade, já no meu último período de faculdade, que eu encontrei o laboratório que eu desenvolvi o meu TCC, que era um laboratório que trabalhava com isolados ambientais de fungo. E aí, a ideia geral era porque tem, por exemplo, várias plantas que a gente faz extração, e aí fala que aquela planta ela tem alguma capacidade medicinal, de antibiótico, de antifúngico, inseticida, enfim, para várias aplicações diferentes. E um dos questionamentos era, esses metabólitos secundários que a gente chama, né, que está sendo liberado realmente pela planta, ou é para aquele micro-organismo que vive dentro da planta, que seriam os fungos endofíticos. E aí eu fiquei super interessada nessa linha de pesquisa e foi quando eu comecei a desenvolver, assim. Mas foi bem caótica a minha trajetória até chegar nesse ponto. Gente, e às vezes, é uma coisa que eu sempre costumo falar para meus alunos, a biologia tem algumas palavras que diferem um pouco do português. No caso, esse caótico significa que teve vários caminhos, várias opções, oportunidades. Não é aquele lado negativo que às vezes a gente usa no português, o caótico, né? Eu também sou uma pessoa que, enquanto estava na graduação, toda oportunidade de estágio, de aprender, eu fui atrás. Eu não foquei numa coisa só, né? De fisiologia até geologia eu passei. Então, assim, é nesse sentido, tá, bom, pessoal? Não vão achar que, de repente, ali... Não, é algo que é enriquecedor biologicamente falando. E você, Emerson, como que foi essa sua chegada na pesquisa? É diferente do que você falou, que sempre se interessou por vários ramos da biologia, comigo foi um pouco diferente. A biologia é muito ampla, né? Então, você tem zoologia, botânica, fisiologia, genética, né? E eu me interessei sempre desde o início pela genética. Pela biologia molecular, genética mais humana. Então, eu estudava no noturno, então eu fiz algumas iniciações científicas sempre voltada para a biologia molecular do câncer. Então, eu fiz uma iniciação científica na Faculdade de Medicina, da USP de São Paulo, que eu estudava a epigenética no câncer de mama. Eu fiz uma iniciação científica também no Instituto Ludwig, de pesquisa sobre o câncer. Foram essas duas iniciações científicas. Então, desde o início, eu sempre fui mais voltado para esse caminho. E, assim, Emerson, no caso, né, a Lívia falou já que o TCC dela, né, o trabalho de conclusão de curso foi uma coisa, assim, de certa forma até diferente do que está hoje. Você teve que fazer um trabalho aí de conclusão de curso, você teve que apresentar alguma coisa. No que foi essa sua finalização da graduação? Sim, eu tive que apresentar o meu TCC, né? E foi justamente com câncer de mama, um dos meus trabalhos que eu desenvolvi na iniciação científica, que a gente queria saber alguns genes, se eles estavam mais metilados ou menos metilados nos tumores de mama.
talvez as pessoas não estejam familiarizadas com esse termo metilação, mas é uma alteração que ocorre na estrutura do DNA, que faz com que um gene possa ser mais expresso ou menos expresso. Isso pode estar relacionado, então, com um câncer. Então, era isso o meu projeto de iniciação científica. Bem, gente, a gente sempre bate aqui nessa questão, perguntando para o convidado a questão do TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, porque é onde muitas vezes o pessoal tem um primeiro contato com a metodologia científica, que a gente sabe o quão é importante se fazer um trabalho seguindo todas as regras e normas da metodologia. Às vezes são um pouco chatas, a gente sabe disso, né? Mas são todas muito úteis para a gente ter o preciosismo científico que agora vocês aqui na pós-graduação estão ali, vamos dizer assim, cercados dentro de um laboratório, né? E vocês são do mesmo laboratório, né? São do laboratório da Tatiane Malta, né? Que já falou aqui com a gente, já conversou um pouquinho aqui no nosso podcast. Mas agora, nesse laboratório, vocês estão trabalhando especificamente com o quê? O meu trabalho é com metabolismo de glioma. Então, glioma é um tipo de câncer de cérebro. E, especificamente, o meu trabalho, a gente quer ver as alterações metabólicas. Existe um tipo de mutação específica em uma enzima, que é a isocitrato desidrogenase. Essa enzima, ela atua lá no nosso ciclo do ácido cítrico. Então, tem a conversão, né, do isocitrato em alfa-cetoglutarato, e essa enzima, ela atua auxiliando nessa conversão. Quando tem a mutação nessa enzima, tem a criação do que a gente chama de um oncometabólito, que é um metabólito que não era para estar presente ali. Ele surgiu por causa dessa alteração, dessa mutação, que é o D2-hidroxoglutarato. E isso causa uma série de alterações metabólicas, algumas regulações epigenéticas também estão envolvidas. E o objetivo da minha pesquisa é fazer uma análise dessas diversas alterações metabólicas, tanto no câncer que tem essa mutação, quanto no câncer que não tem essa mutação, para melhorar mesmo a estratificação desse câncer, né, que seria a nossa identificação, porque dentro do glioma tem vários subtipos diferentes. E aí a minha pesquisa é para tentar aprimorar, né, tentar melhorar o entendimento desses diversos subtipos, como ele atua no paciente, como é que funciona. Por exemplo, um câncer, ele tem essas alterações metabólicas, ele é mais agressivo, ele é menos agressivo, como é que está associado? Basicamente de uma maneira do que eu consigo simplificar, é isso a pesquisa. É aquela história, você tem ali um objetivo, tem um, entre aspas, inimigo que você tenta, você quer juntar o máximo de informação a respeito dele para ver todas as possíveis falhas e aí começar, primeiro, como se diz, catalogar os tipos que existem para depois começar a ver as possíveis formas de fazer esse combate. Sim, exatamente. Né? E no seu caso, Emerson, com o que você está trabalhando agora? Eu trabalho com câncer coloretal e aí eu vejo a influência da microbiota intestinal, né, no que a gente chama de stemness tumoral, né? O stemness é um termo que vem da stem cell, que é traduzido em português seriam células-tronco, né? Então, as células-tronco, elas são células que elas são indiferenciadas, né? Então, elas têm a capacidade de formar diferentes tipos celulares. E no câncer coloretal, existem algumas células que têm essas características, que a gente chama de células-tronco tumorais, né? E a presença dessas células-tronco tumorais, né, confere maior agressividade ao tumor. Então, essas células estão associadas com maior agressividade, pior prognóstico do paciente, com metástase, né, com recorrência, com escape ao tratamento, né? Só que a gente não sabe ainda muito bem qual que é a origem dessas células, né? E outra coisa também, essas células, elas são raras no tumor e elas ficam inicialmente quiescentes, dormentes, né? E algum sinal ali no microambiente pode ativar essas células, fazer com que elas proliferem, dando todos esses resultados ruins para o tumor que eu citei anteriormente. Então, no meu trabalho, o que a gente quer saber é se as bactérias e outros micro-organismos ali da microbiota intestinal pode ter uma influência nessa ativação ou nessa transformação de células, nessas células tronco tumorais.
Tá, então deixa eu só ver se eu entendi, né, e aproveitando também, traduzindo para o pessoal ali que estava, às vezes, não prestou muita atenção. Seria, de uma maneira bem geral, o que você está estudando é se todas aquelas bactérias que naturalmente fazem parte do meu trato digestório, elas podem, de uma forma ou outra, estar agravando o meu câncer retal. Exatamente. Existe a microbiota intestinal normal, né, que ela tem vários benefícios, né, para a gente, mas o que acontece no câncer é que ocorre uma desbiose, que a gente chama, que é uma alteração da microbiota intestinal. Então, algumas bactérias que não são tão boas assim, elas começam a aumentar a sua abundância, né? E aí essas bactérias, elas podem produzir alguns metabólitos que podem induzir, né, mutações, ou podem, de alguma forma ou outra, levar à progressão ou maior agressividade do tumor. Então, a microbiota intestinal normal, ela é benéfica, mas quando tem uma desregulação disso, né, isso pode estar levando a um desenvolvimento ou à progressão do tumor. E é isso que eu tô estudando. Quais são essas bactérias que teriam essa potencialidade de aumentar, né, a agressividade, aumentando o stemness, que a gente chama do tumor? Bem, vocês estão no mesmo laboratório, vocês trabalham teoricamente com câncer, tá? Eu falo teoricamente porque vem a segunda parte da pergunta. A gente sabe, né, nós aqui do meio biológico, que câncer, embora seja uma única palavra, ela é um guarda-chuva imenso com um monte de tipo de tumor, formação, tudo diferente, certo? Então, no caso, como é que estar no mesmo ambiente de pesquisa, no mesmo laboratório, estudando câncer, mas exatamente cânceres tão diferentes? Eu acho que assim, tem os benefícios disso e também tem os contras, né? Porque eu acho que um pró é que tem muita discussão. O nosso laboratório gosta muito de sentar, de discutir os respectivos projetos, de pedir ajuda, né, de maneira geral, um para o outro. E quando a gente faz isso, e quando faz, por exemplo, temos reuniões semanais de laboratório, onde a gente expõe o nosso projeto, faz discussões de artigo, tira dúvidas que a gente tá. E quando a gente faz isso, a gente adquire conhecimentos novos, né? Porque a gente bem sabe que quanto mais você se especializa, mais você vai ficando afunilado, assim, no seu nível de conhecimento. Você fica mais especializado em uma coisa específica, assim, mas você perde um pouco do conhecimento abrangente, né? Daquela coisa mais generalizada. E por estarmos num laboratório onde as pessoas, elas trabalham com coisas tão, assim, uma única palavra, mas como você disse, coisas tão diversas, a gente adquire conhecimentos novos todos os dias, coisas que, assim, talvez num laboratório que é muito especializado numa coisa muito específica, você não tem essa capacidade, né, essa oportunidade. Mas eu acho que um contra é que às vezes você tá com uma dúvida ou com uma dificuldade em alguma coisa muito específica que talvez o seu colega não saiba te ajudar justamente porque ele não trabalha naquilo. Mas aí a gente também, né, tem colaborações, pode procurar em livros, a internet tá aí pra isso também, ajuda a gente bastante. E apesar de serem tumores diferentes, né, tem algumas coisas em comum, né? Por exemplo, a gente analisa dados públicos ômicos, né, através de ferramentas de bioinformática. Então, tanto eu quanto a Lívia, a gente analisa dados de sequenciamento de DNA. Apesar de ser DNA do tumor de câncer coloretal e o dela ser de glioma, as análises que a gente faz são muito semelhantes, apesar do input ali ser diferente, né? Então, a gente consegue se ajudar nisso. Bem, você entrou num ponto agora que eu queria, né, que era exatamente fazendo um gancho lá com o nosso podcast com a Tati, que era a questão de você estar trabalhando com câncer sobre a ótica da bioinformática. A gente sabe aí que quando você fala trabalha com câncer, para qualquer pessoa já vem na cabeça a pessoa de jaleco dentro de um laboratório, um monte de tubo colorido, fumacinha, né? Esse é o mítico do cientista, né? No caso de vocês que trabalham com a parte lá em sílico, trabalham ali com basicamente bancos de dados. Então, primeiro, da onde vêm esses dados aí que vocês trabalham? Como que vocês chegam a esses dados públicos para poder fazer a análise de vocês? Os dados públicos, normalmente, eles são depositados em um banco, né? Que, por exemplo, o TCGA, que é um que a gente usa com muita frequência, ele é um atlas,
onde vários pesquisadores do mundo inteiro, eles fazem as suas pesquisas, geram esses dados de sequenciamento, dados, por exemplo, de transcrição, de expressão gênica, de metilação, e todos esses dados, quando o artigo vai ser publicado, são depositados nesse Atlas, né? Tem outros repositórios também, esse é só um exemplo deles. E é de lá, normalmente, que a gente puxa esses dados, né? Então, isso é uma forma tanto de ter um controle da qualidade da pesquisa, né? Quando você vai fazer a publicação do artigo científico, você precisa ter ali uma base de dados, uma maneira de checar a qualidade e a veracidade daqueles dados que estão sendo depositados. E também ajuda bastante, de maneira geral, por exemplo, o nosso laboratório, que é majoritariamente em sílico, a gente está começando com a bancada agora, mas é uma coisa bem inicial, ajuda muito, assim, porque a gente tem acesso a dados do mundo inteiro, de várias localidades, e a gente pode fazer análises ou ter um olhar diferente em cima daqueles dados que inicialmente aquele grupo de pesquisa que gerou aqueles dados não teve. Então, normalmente vem desses repositórios, né? Existem alguns bancos de dados que são privados também, e aí entra, normalmente, tem conselhos de pesquisadores, de médicos que trabalham em cima desses bancos de dados, que são coisas mais iniciais ou para pesquisas mais específicas, mas, no geral, lá no nosso laboratório, a gente trabalha com repositórios públicos. Por exemplo, no câncer coloretal, o banco de dados TCGA, que a Lívia citou, tem mais de 400 casos, né? Então, isso é uma quantidade muito grande de dados. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço uma análise diferente do que os autores fizeram. Por exemplo, quando eles fizeram as análises, estavam interessados, por exemplo, em mutações. Então, eles sequenciaram o DNA do tumor ali, e eles estavam interessados, por exemplo, quais mutações que estão presentes nesse DNA que pode estar associado ao câncer, né? No meu caso, eu faço diferente. Eu pego aquele DNA que foi sequenciado, e ali eu estou me interessado pelas bactérias presentes ali. Porque quando você extrai o DNA total ali do tecido, não vem só o DNA humano. Como tem bactéria ali no tecido, vem também o DNA da bactéria. Que isso geralmente é descartado, eles não têm interesse, eles estão interessados nas mutações presentes ali no DNA do tumor, né, do humano. Então, eu pego essas leituras de sequenciamento das bactérias, analiso isso, jogo no banco de dados e eu consigo saber quais são as bactérias que estavam presentes ali, qual a abundância de cada uma daquelas bactérias, né? Então, eu faço uma análise diferente do que os autores inicialmente tinham feito, né? E aí você falou também que nosso laboratório está mais voltado em sílico, né? Mas a gente pretende também, no meu trabalho, no futuro, também validar algum desses resultados que a gente obtiver. Por exemplo, se eu descobrir que uma determinada bactéria está associada ao Steminas, né? A minha ideia também é ir lá para a bancada mesmo, fazer experimentos in vitro, né? Cultivar a minha célula de tumor com essa bactéria para ver se realmente ela tem essa capacidade de induzir um Steminas, né? Então, futuramente também a gente vai sair um pouco do in sílico e vamos entrar no in vitro também. E, só pegando um gancho no que o Emerson falou, a vantagem também de ter um repositório e trabalhar com dados públicos é que, por exemplo, se nós fôssemos fazer uma pesquisa mais local, pegar pacientes daqui do HC que foram diagnosticados com algum tipo específico de câncer. O nosso N de pacientes, né, o número de pacientes, o número de amostras que a gente teria, seria bem mais reduzido. E aí também tem o fato de que o nosso olhar é um olhar mais global. E já é bem estabelecido, assim, que o local que a pessoa vive, a alimentação dela, o meio cultural, tudo isso influencia, de certa maneira, no desenvolvimento da doença. Então, como a gente quer fazer esse olhar mais global, nós temos dados de diferentes localidades. Eu acho que tira um pouco do viés da nossa pesquisa, porque ela não fica uma coisa muito centrada numa população específica. Uhum. Então, vamos ver assim, só fazendo um paralelo para o pessoal poder entender.
Vamos supor que eu, de repente, estou fazendo, descobri que eu tenho um câncer coloretal, né? Vamos seguir nessa linha que tá boa. E fui lá, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos lá em Barretos, que é um centro também, que além de tratamento é um centro de pesquisa. E de repente foi feita a minha análise genômica do meu câncer, né? Tiraram uma biópsia, tudo, e eu assinei um termo que autorizava eles a estar fazendo pesquisas usando o meu tumor. Né? Então, beleza, o foco deles no momento inicial é o meu tratamento. Então, no caso lá, embora tenha o resultado incluso o DNA das bactérias da minha biota, eles estão preocupados mais em, olha, vamos fazer a químio, a rádio, o que for e curar. No caso de vocês, né, pegando mais o seu, mas então você pega, publicações dos casos de Barretos, dos casos de São Paulo, dos casos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo todo, e aí você consegue comparar esses dados com outro olhar, quer dizer, seu olhar é na bactéria, não é propriamente no câncer. E aí entender esse maquinário, seria mais ou menos isso? Exatamente, né? Então, é meio que recente esse conhecimento de que a microbiota pode realmente influenciar no câncer coloretal, né? Então, é exatamente essa abordagem que eu faço. Eu vejo a influência da bactéria ali no câncer. Bem, gente, e aí mostra também uma outra coisa que é muito importante, que às vezes parece que o pesquisador publica só para ele mesmo, ou para aquele grupinho. E aí vocês veem que, inclusive, as grandes revistas, né, que tem ali todo o seu corpo editorial, tudo, ela acaba tendo, além do próprio corpo editorial verificando os trabalhos, a comunidade científica como um todo revisa tudo que é feito. Por isso que é muito diferente quando você pega um trabalho que foi publicado por uma revista que tem um alto fator de impacto, ele é um trabalho que ele é muito mais estruturado, um trabalho que passou pelas mãos de muita gente, e é diferente às vezes um trabalho mais local, uma coisa mais simples, né? Então, quando a gente pensa até em termos de medicamentos, um trabalho como esse dá um respaldo muito maior para aquele medicamento, ou para aquela vacina, ou para aquele tratamento, né? Mas, assim, partindo aí para o lado da obtenção de dados, né? Vocês falaram que pega desses bancos. Já aconteceu, por exemplo, de vocês ficarem em dúvida, terem que consultar um pesquisador a respeito de um artigo que ele fez, ou de repente pedir para ele, olha, você teria mais dados para eu complementar? Isso é uma coisa comum, vamos dizer assim, essa colaboração entre os laboratórios? Sim, é comum sim. Por exemplo, a gente pode analisar o dado bruto que foi depositado no banco de dados, né? Ou então a gente já pode utilizar os dados processados. No meu caso, por exemplo, o pesquisador tinha disponibilizado apenas dados brutos, né? E eu ia levar semanas, né, para conseguir processar aqueles dados. E além disso, ainda tinha uma limitação do nosso servidor de processamento mesmo, né? Então, eu escrevi pro autor do trabalho, perguntei se ele poderia me mandar os dados já processados, e ele me enviou. Então, isso foi bem legal para mim, porque me economizou tempo, né? E tempo a gente sabe que na ciência é uma coisa importante, né? Quanto mais rápido a gente conseguir produzir um resultado, melhor, né? Então existe isso sim, existe essa possibilidade de comunicação com o autor do trabalho, de colaboração ou de pedir dados, sim. E o caminho reverso também é verdade, né, assim, por exemplo, às vezes ele faz a disponibilização de dados que já foram tratados, mas como a gente disse, o olhar que você está tendo para aqueles dados específicos é diferente. Então, às vezes você precisa do arquivo bruto, você quer obter alguma informação ali que na filtragem, né, que durante a pesquisa daquele grupo em específico foi retirada aquela informação porque não era relevante para eles, mas para a gente Então, a gente pode também fazer o contrário, pedir o arquivo bruto, o arquivo não tratado daquele data específico, né, para fazer o olhar, né, com um olhar mais voltado para aquilo que você quer trabalhar. E, na verdade, é bem comum
essa comunicação, tanto é que se você for ver nas revistas de bioinformática, nos artigos publicados, lá no finalzinho, sempre tem, né, o que a gente chama de disclaimer, né, que fala lá que caso você queira acesso aos dados ou queira acesso a alguma coisa, tem o e-mail do pesquisador falando, entra em contato, que a gente faz a disponibilização, tem também a disponibilização do código, no caso de bioinformática, né, que o pesquisador usou, que a gente chama de pipeline, né, todo o código que ele utilizou para fazer aquela pesquisa. Então, tem bastante dessa comunicação entre os grupos de pesquisa, assim. Bem, só já que você entrou nessa parte dos códigos, né, vamos esquentar um pouquinho a coisa. Fazendo uma analogia, né, para esse pessoal entender, esses códigos seria mais ou menos o seguinte: você tem toda a história de vida daquele trabalho, vamos colocar dessa forma. Só que vocês estão interessados em pontos específicos dessa história. E para isso vocês fazem, vamos falar assim, filtros. Então, quando você fala que vou disponibilizar o código, seria disponibilizar os filtros que você usou dentro daquela história que foi contada por outra pessoa para selecionar somente aquilo que você viu na história. Seriam não só os filtros, mas também, porque quando você faz uma análise, você gera dados visuais, você gera gráficos, você gera o que a gente chama de plots. Então, seriam não só os filtros, mas também essa visualização dos dados, as análises estatísticas feitas por trás, toda a lógica matemática mesmo por trás daquela pesquisa. Então, os filtros estão inclusos nisso, e também tem, assim, uma gama de outras coisas que estão contidas ali naquele código para desenvolvimento da pesquisa. Por exemplo, uma análise pode ser feita com diferentes softwares, e cada software também dá a possibilidade de você utilizar diferentes parâmetros, né? E dependendo do software que você usa ou dos parâmetros que você usa, você pode ter resultados diferentes. Então, a disponibilização do código também é importante para isso, né? Porque a gente tem que rodar e ter os mesmos resultados que o autor obtiver. Bem, então a gente vê que a segurança naquilo que o pesquisador publica, ela é muito grande, porque afinal de contas, não é só você e seu amiguinho que estão vendo se está tudo ok. Vai ter muita gente pegando e refazendo e falando, olha, tá validado, né? Essa acho que é a principal, vamos dizer assim, luz que quando você faz um trabalho como esse, as claras, que você pode, olha, eu tô confiando, o dado é esse. Né? Foge dos achismos, não, eu imagino, não. Tá tudo provado, comprovado. Lógico, como tudo, como nós estamos trabalhando com organismos vivos, existe uma variação, né? E isso é demonstrado, inclusive a variação é demonstrada nos trabalhos, né? Mas é uma abordagem, vamos dizer assim, revolucionária no momento, né? Que tem aí pelo que a gente conversou com a Tati, tudo um caminho novo que está crescendo cada vez mais, né? E vocês agora, então vamos colocar assim, na fronteira dessa nova ciência, né? Tudo bem que ela já está aí há alguns anos começando, mas tudo que vocês pegam a esse respeito são coisas novas. É muito difícil trabalhar com uma área da biologia onde tudo é novo, assim, por exemplo, só fazendo uma analogia, tá, gente? Desculpa os colegas botânicos, né? Mas, por exemplo, se for trabalhar com sistemática botânica, você tem todo um caminho já traçado. Agora vocês estão criando o caminho. É muito diferente isso? É diferente. Por exemplo, eu tive toda a minha formação na bancada mesmo, né? E agora que eu tô entrando nessa área de informática, então tá sendo diferente para mim. E como você falou, essas ferramentas estão sempre sendo... sempre surgindo coisas novas, a gente tem que estar sempre atualizado sobre isso. É um jogo de cintura, né? Que nem o Emerson falou, porque... como o Emerson disse, a minha trajetória também no mestrado, eu não trabalhava com bioinformática, eu comecei a trabalhar com bioinformática no doutorado, eu comecei a trabalhar com linha de código no doutorado, eu não sabia absolutamente nada de programação antes de entrar no doutorado, então foi tudo muito novo. E assim, é um desafio, mas é um desafio gostoso. Você tá sempre ali se atualizando, você tá sempre buscando. Tem vezes que a gente perde semanas, mas assim, trabalhando na linha de código e tratando aquele código, tratando aquela amostra, né, do que desenvolvendo mesmo, obtendo resultados em si. E é um desafio, é um trabalho, né, mas é gostoso, ele é recompensador, assim, saber que você tá
ali se atualizando, você tá buscando coisas novas, é muito gostoso. É exatamente isso que a Lívia falou, né? É um desafio, mas no sentido bom, sabe? Muito, eu tô gostando bastante da área de bioinformática. Veja, às vezes, para o aluno que está escutando a gente, fala assim, meu Deus, eu tenho que ser um gênio na biologia, um gênio na matemática, um gênio na informática, e, meu Deus, eu não vou nunca conseguir fazer isso. Vocês agora estão falando, não, nós tivemos contato há pouco tempo. É algo tão complexo assim que a pessoa tem que ser um matemático? Como que é essa questão de obter o dado, tratar o dado, fazer o código? É algo tão do mundo da lua ou é algo simples? A primeira vez que eu tive contato, eu achei muito difícil. Né? Para mim era, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas conforme você vai fazendo aos poucos, né, aprendendo desde a base, e você vai exercitando, você vai vendo que é possível. Qualquer pessoa tem a capacidade de trabalhar nessa área, sabe? Eu acho que tem um estigma muito grande em cima da bioinformática, principalmente dentro da própria universidade mesmo. A gente vê professores que já estão acostumados com a bancada, que já estabeleceram toda a carreira deles ali, tem esse estigma de, meu Deus, bioinformática é um negócio muito difícil, é um bicho de 7 cabeças, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas eu acho que o desenvolvimento do conhecimento da bioinformática, para mim, é tão difícil quanto o desenvolvimento de bancada para uma pessoa que nunca sentou numa bancada, que nunca usou uma pipeta na vida, que nunca fez um cálculo de concentração. É um investimento que você tem que fazer, é um tempo ali que você coloca, é um esforço, é parte do seu dia que você vai gastar ali estudando. E hoje em dia tem, por exemplo, Harvard disponibiliza cursos gratuitos na plataforma deles para bioinformática, para quem está começando. Tem vários livros, e assim, é engraçado, né? Porque às vezes em filme a pessoa vai ver o hacker, ele fazendo várias linhas de código e aquela coisa, meu Deus, que não tô entendendo nada do que tá acontecendo ali. Mas uma vez que você senta e que você realmente coloca o seu tempo, né, pra entender, você percebe que é muito lógico. É uma coisa assim, você tem um comando, você vai colocar aquele comando e você teoricamente tem que obter essa resposta. Se não der certo, alguma coisa tá errada no meio do caminho. Normalmente ele te fala onde que você tá errado. Se você colocou a vírgula errada, o programa vai falar pra você, olha, essa vírgula não deveria estar aí. Então, é um processo lento, mas não é impossível. E tem muitos fóruns também, né? Às vezes você tá rodando um código, dá um erro. E é comum dar erro, né? Mas você consegue buscar a resposta ou a solução para aquele problema indo em fóruns, né? Então, existe isso também, né? Então, tem problemas, tem desafios, mas tem como você procurar, né, uma solução para aquilo. Sim. Como todo caminho dentro da biologia exige dedicação. Né? Tem gente às vezes que tem aquela ideia de, olha, eu vou para a mata e vou descobrir uma nova espécie. Não, nunca. Pode até ser uma chance em 1 bilhão, né, de você conseguir algo assim, mas tudo nós temos que ter ali o tempo de aprendizado, tem toda uma curva onde você vai aprender, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com geologia, primeiro dia no laboratório, eu achando que ia fazer muita coisa, fui aprender a lavar vidraria, né? Porque era necessário para o meu experimento, né? Então, tudo isso é o aprendizado. E o aprendizado, pelo que vocês estão falando da bioinformática, é algo que às vezes até assusta, porque você fala informática, matemática, em geral a pessoa já assusta um pouco, mas é algo que é recompensador, né? Você vê os frutos rápido, até de certa forma. Mas agora, partindo um pouco aqui na questão até mesmo de vocês, né? Já que do laboratório, vocês já estão nessa linha de pesquisa. Às vezes acontece nessas várias discussões, como vocês falaram de ter no laboratório, que você viu algo que o colega apresentou que, à primeira vista, não tinha nada a ver do seu trabalho, mas que deu aquele insight para você mudar algo no seu. Isso acontece? Sim, inclusive a gente estava conversando sobre isso ontem. O Renan, que é um colega nosso do laboratório, ele na pesquisa do mestrado dele, dentre um dos vários resultados que ele gerou, ele tinha achado uma lista, né, de alguns genes específicos ali que estavam associados com a pesquisa dele e tudo mais. E isso foi uma coisa que, como não era o foco da pesquisa dele, alguns desses genes meio que passou batido, assim.
E o que é engraçado é que eu estou fazendo uma colaboração agora com outro laboratório da Faculdade de Farmácia e os genes que a gente está estudando especificamente são genes que estavam nessa lista desses genes que ele encontrou na pesquisa de mestrado dele. E a gente estava falando como é curioso isso, né? Que às vezes uma coisa passa batido na pesquisa de uma das pessoas, mas para o outro ela pode ser assim, o foco de trabalho. Então tem muito disso, desse aproveitamento, né, das pesquisas mesmo que sejam áreas diferentes. E é bem legal. Ontem também, em conversa com o Renan, aconteceu uma coisa similar também. Ele trabalha com single cell, né, que inicialmente eu não tinha pensado em trabalhar com single cell no meu projeto. Mas ontem, em conversa com ele, a gente já teve várias ideias que poderiam ser também aplicadas no meu trabalho. É isso que às vezes a gente quer até passar para o pessoal que não conhece essa vida de pós-graduando, essa vida de pesquisador, que às vezes você ter um tempo para discutir, refletir sobre o trabalho é muito importante para a gente conseguir ali, vamos dizer assim, sedimentar o que nós estamos fazendo e dar aquele passo adiante. Né? Que às vezes numa troca de ideia, como vocês falaram, lendo um paper no laboratório, discutindo ou conversando mesmo, o quanto isso é importante, né, para a pesquisa ir caminhando, né? Isso é uma coisa aí que é bem legal, o pessoal tá vendo. E Emerson, você tinha falado, né, a respeito ali que agora você está já pretendendo ir para a bancada, né? Aí isso pode assim, de repente para os alunos ficar uma coisa meio, mas eu já não estava fazendo. No caso, que respostas a bancada vai te dar que a sua análise atual não está dando? É o que a gente chama de validação, né? Então, por exemplo, eu encontro algumas bactérias, por exemplo, que eu encontro em pacientes que têm maiores têminas, eu encontrei algumas bactérias associadas, né? Mas pode ser que isso seja por acaso, né? Então eu tenho que ir lá para a bancada, colocar aquela bactéria em contato com o tumor, mesmo com células mesmo, e ver se aquela resposta realmente vai ocorrer. Porque uma coisa é encontrar aquele dado por bioinformática, apesar de fazer testes estatísticos e tal, mas eu tenho que mostrar que realmente aquilo, quando eu for para a bancada, quando eu fazer um experimento in vitro, aquilo realmente vai acontecer. A minha célula tem a minha bactéria tem a capacidade de induzir, por exemplo, maior staminas nas células tumorais. Então é uma validação. Isso que é legal, a gente consegue a resposta, né? E testa se realmente a resposta é a resposta. E como você falou, no caso, o laboratório de vocês, se tem condição, faz. Senão uma coisa que é muito comum é fazer parceria com outro laboratório. De repente ele vai para um outro laboratório, fica ali uma semana, um mês, faz o experimento e retoma, né? Isso é comum também dentro do laboratório de vocês? É bastante. Na pós-graduação, de maneira geral, eu acho que isso é muito comum. A gente é bem privilegiado, né, de estarmos numa universidade que tem bastante dinheiro. O estado de São Paulo é um estado que tem bastante dinheiro. E aí a FAPESP, que é uma agência de fomento estadual, ela tem vários programas de internacionalização. Tem a BEP, que é um programa que manda um pesquisador, ela mantém o pesquisador 1 ano fora do país. Em colaboração com outros laboratórios para aprimoramento, desenvolvimento da linha de pesquisa. Então você envia, né, submete uma justificativa do porquê que você precisa ir para fora, qual que é a relevância de você estar lá, o que você pode fazer lá que você teoricamente não poderia estar fazendo aqui. E aí tem esse estímulo, né, para o pesquisador sair. Tem alguns programas federais também, tem o PRINT da CAPES, que te mantém quando você é pós-graduando, te mantém 6 meses fora. O PRINT mesmo, ele é um programa que estimula servidores, né? O Emerson mesmo foi um dos beneficiários desse programa. Eu participei, eu fui como servidor, fiquei 2 meses no Reino Unido, para aprender realmente análise de dados, de sequenciamento de DNA. Então eu fiquei 2 meses no Reino Unido, foi pelo esse programa da CAPES, o PRINT. Você, nessa sua viagem, né? Estamos falando de viagem, gente, mas entenda-se, é algo a trabalho. Não está indo para fazer um city tour, não. É uma coisa focada. O que você teve contato que você, de repente, vamos dizer assim, ficou deslumbrado de que, nossa, eles fazem isso? E por outro lado, o que você viu eles fazendo? Falou, nossa, a gente faz lá, mas também faz muito bem. O que você teve contato com essa nova tecnologia que te puxou para esses dois lados? Sim, eu fui lá, como eu falei, para fazer análise de dados, né? Então eu fiquei realmente impressionado com
quantidade de ferramentas que eles utilizam para análise de dados lá, mas por outro lado também eu percebi que assim, a gente tem mais como fala, a gente é mais né? Jogo de cintura. A gente tem mais jogo de cintura para resolução de problemas, que lá eu acho que eles são mais fechadinhos, sabe? Então tem esses dois lados. Mas foi uma experiência muito boa, né? Tanto do aprendizado assim, científico, mas também o fato de estar em contato com uma cultura diferente também, isso é muito benéfico para desenvolvimento pessoal também, isso. E só para o pessoal ter uma ideia, lá onde você estava, vocês também tinham essa dinâmica como aqui de se reunir, conversar, comparar os dados? Ou é uma coisa que é só aqui no Brasil? Sim, tinha também. Eu tinha uma reunião semanal com o meu supervisor e também pessoalmente, né, com o meu supervisor, e também a gente tinha reuniões de laboratório onde todos participavam uma vez por semana. Não, isso é uma coisa que é muito diferente, e às vezes vocês aí que estão ouvindo a gente, por não ter esse pé na pesquisa, ficam achando, mas não é reunião, você está muitas vezes discutindo, é um quebra-cabeça sendo resolvido em conjunto por todos. E o que é mais interessante é que às vezes cada um tem peças de um quebra-cabeça diferente e que montam todo um panorama geral sobre um determinado assunto, né? Dá um certo embasamento para entender o todo, né? É algo mais, vamos dizer assim, esclarecedor para conhecer sobre algo e não fica ali só naquela sua coisinha, naquele seu trabalho, né? E embora, assim, isso é uma coisa que é engraçada, assim, porque quando pensa, né, em reuniões de laboratório ou discussões científicas, pensa numa coisa muito quadrada, né? E embora nós temos as reuniões formais, né, que a gente faz, normalmente fazemos pelo Meets, porque nem todos os colegas de laboratório estão presentes fisicamente, né? Então, embora a gente tenha essas reuniões que elas são mais formalizadas, tem muita discussão científica também na hora que a gente para tomar um café, a gente, assim, sai do expediente, senta numa mesinha de bar, toma uma cerveja, conversa sobre a pesquisa, e muitas vezes, muitos dos nossos insights científicos, eles saem dessas conversas mais dinâmicas, e isso é muito legal, assim, você tá presente numa comunidade onde tem essa capacidade, essa troca. Isso é uma coisa muito legal. Se a gente for pegar até historicamente, né, quando a gente vai ver lá no iluminismo, lá atrás, o papel dos cafés, né, onde todas ali as personalidades de destaque na ciência, na cultura iam e conversavam, faziam exatamente esse papel, né? Hoje o Meet o Google Meet que até ajuda quando o pessoal não está no mesmo ambiente físico, mas é algo muito importante. De vocês, um pouquinho desse caminhar de vocês aí, desde o momento que o bichinho da ciência mordeu vocês até o momento atual, onde vocês estão já finalizando o doutorado, já fechando uma pesquisa ou iniciando uma nova pesquisa, né, com ideias já para diante. Mas uma pergunta aí que eu sempre faço para os nossos visitantes, né? Se hoje você pudesse conversar com aquela Lívia ou aquele Emerson que vai prestar vestibular e pudesse dar um conselho para ele a respeito ali da questão da vida acadêmica, de tudo, o que você falaria para ele? Eu acho que assim, eu sou muito grata pela minha trajetória da universidade. Eu acho que eu adquiri bastante conhecimento, assim, o máximo de conhecimento que eu poderia ter sugado, eu suguei. Mas isso também é um pouco... Tem os contras disso, né? Porque por eu ter ido muito de um laboratório para o outro, eu não tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica, por exemplo. E isso atrapalha um pouco, porque quando você chega de fato num laboratório, né, é aquilo do contato com a metodologia científica, escrita de relatórios, escrita de artigos. Essas são experiências que talvez eu gostaria de ter aproveitado mais durante a graduação. Embora eu seja muito grata à minha universidade, porque em Alfenas tinha um estímulo à pesquisa muito grande. Então, nós fizemos disciplinas onde a gente aprendeu a desenvolver um projeto. Foram 6 meses de disciplina, onde tudo que a gente fez foi o desenvolvimento de um projeto e a apresentação dele no final. Então, embora a minha universidade especificamente, eu não sei como que funciona nas outras de maneira geral, tenha dado esse incentivo grande à pesquisa, eu sinto que esse desenvolvimento da metodologia científica, essa experiência de bancada foi um pouco, eu acho que eu perdi um pouco.
a gente chega na faculdade e a gente às vezes fica muito perdido, né? A gente fica muito vislumbrado com todas as opções que a gente tem. E isso pode atrapalhar um pouco no nosso foco no futuro. E você, Emerson? Inicialmente tinha muita dúvida se eu estava no caminho certo, sabe? Quando eu estava lá no início da faculdade. Mas eu acho que agora, olhando a minha trajetória, eu acho que eu repetiria tudo. Eu acho que eu não faria nenhuma mudança, assim, na minha trajetória. Bem, gente, queria agradecer a participação de vocês aqui no Papo de Ciência. Falar que foi um prazer estar aqui conversando, conhecendo um pouco mais sobre a pesquisa de vocês, sobre o laboratório de vocês. Foi uma verdadeira honra estar dividindo isso com o pessoal. A gente que agradece pelo convite. Muito foi obrigado uma honra pelo estarmos convite. aqui. Uhum. Bem, gente, nos vemos no próximo podcast. Até já.